Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o funeral do Papa Emérito Bento XVI, que dedicou a sua vida à igreja. Por isso, nós recebemos a jornalista Camila Moraes. Seja muito bem-vinda, Cá! Oi, Abi! Feliz ano novo mais uma vez! Feliz ano novo! Tudo bem? Feliz ano novo, cheio de trabalho, né, Cá? Nossa Senhora, olha, tudo junto, mas tá ótimo, a gente começa trabalhando muito, afinal, todo mundo, quanta gente aí tá querendo um emprego, não é mesmo? Estão aqui, tem trabalho para todo mundo, todo viu? mundo, que bom, que bom. Cá, essa semana inteira a gente falou bastante do Papa Bento aqui, e eu acho que é muito interessante a gente falar para as pessoas da importância que ele tem, né? Da pessoa que ele foi e dessa relação de respeito dele com o Papa Francisco. Você que acompanhou esse período todo, né? Foi surpreendida como todos nós, a gente sabia que ele já estava doentinho. Como é que foi relembrar esses fatos históricos, um pouco da vida dele, do que ele já fez, desse período todo que a gente teve praticamente 2 papas? Como é que foi rever tudo isso? Sabe, Abi, as pessoas têm uma impressão, às vezes, muito negativa do Papa Emérito Bento XVI, até pelo jeito tímido dele. As pessoas confundem, muitas vezes, a timidez com a arrogância, com, não quero falar não. E conversando com tantas pessoas que conviveram com o Bento XVI, que tiveram uma relação próxima, essas pessoas falavam, e o Papa Francisco fez questão de ressaltar essa semana, da gentileza que era o Papa Emérito Bento XVI. Então, muitas pessoas que puderam trabalhar com ele, nós conversamos durante essa semana, falava, ele era muito tímido, ele tinha dificuldades com multidões, quem é tímido sabe exatamente como é você estar diante de tanta gente, mas o quanto ele era carinhoso, atencioso, gentil. E por ele ser alemão, ele tinha um jeito, um temperamento diferente de nós que somos latinos. Sim. E engraçado, Abi, que na sexta-feira passada eu estive com o cardeal Damasceno, nosso arcebispo emérito aqui de Aparecida, ele mora em Brasília. Eu estive na casa dele e ele falou assim, olha, uma das melhores experiências de Bento XVI, e ele mesmo falava, é quando ele esteve aqui em Aparecida. Porque aqui ele pôde estar bem próximo aos devotos de Nossa Senhora, entender esse calor brasileiro, que a gente gosta de abraçar, que a gente gosta de pegar na mão, dar beijinho. E ele chegou no Vaticano entendendo a necessidade de ser próximo do calor humano mesmo. Então, Bento XVI foi um exímio teólogo, ele foi um padre que participou do Concílio Vaticano II, propondo uma nova teologia. Ele, enquanto arcebispo e cardeal, ele tentou ligar a fé e a razão. Ele foi o cardeal responsável pelo dicastério da doutrina da fé, que é um dos dicastérios que a gente não pode elencar em termos de importância, mas um que exige uma atenção maior. Ele fala justamente da nossa fé a partir de uma doutrina, como é essa relação. E ele falava dessa ligação, que a gente precisa, sim, estudar, a gente precisa entender, mas a gente precisa estudar à luz da fé. E o Papa Francisco fez questão de ressaltar nesses dias que ele foi um dos melhores catequistas, justamente porque ele propunha essa ligação. O Papa Emérito Bento XVI, ele veio também para falar sobre o relativismo. Às vezes a gente relativa muito as coisas. A minha fé é a partir do meu modo de ver. Não, deixa a doutrina de lado, deixa os dogmas de lado, e aí eu vou acreditar no que eu acho que é certo. E o Papa Bento XVI, ele veio para contrariar. Não vamos ter esse relativismo. E algo que eu faço questão de destacar. Ele foi um Papa moderno e ele trouxe ares modernos para a igreja. Foi mesmo. Ele foi o pontífice que inaugurou a rede social de um Papa no Twitter, né? Ele foi o primeiro Papa a usar uma rede social. Ele foi um Papa que colocou o dedo na ferida quando a gente fala de problemas latentes à igreja, tanto em relação a abusos, a questões financeiras, a gestão de bens da igreja. Ele colocou o dedo na ferida. Ele foi corajoso demais. Ele foi corajoso. E ele renunciou, que é o ápice de uma coragem, de humildade, de ver, eu não consigo mais, eu preciso falar não dá. Então, a gente precisa ressaltar todos esses pontos para a gente entender quem foi Bento XVI. E é muito bonito, eu acho que é
é muito amplo, mas eu acho que você resumiu muito bem tudo isso que ele fez. E essa oportunidade que a gente tem de dar para as pessoas, a gente lê um pouco mais, porque a gente está mais próximo, Sim. mas a gente rever e falar sobre essa importância e esse respeito, eu acho que é fundamental porque é histórico na igreja, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, no funeral, foi uma cerimônia diferente das outras, porque acho que a gente nunca teve um Papa desta forma, né? Celebrando, né? Fazendo a celebração de um funeral de um Papa emérito, por exemplo. E o Papa Francisco estava visivelmente abatido. Ele, durante a cerimônia das exéquias, é uma cerimônia muito profunda, assim, e a gente analisava a partir do ponto de vista da nossa fé. Nós acreditamos na ressurreição, então não é uma celebração triste, mas é uma celebração sóbria. E o Papa Francisco visivelmente abatido, porque era um amigo, era um conselheiro. Imagina, nas nossas gerações, acredito que por muito tempo não vamos ter dois papas. As pessoas falam, agora o Papa Francisco pode renunciar. Eu não acredito nisso, pelo estilo do Papa Francisco. Eu acho que ele vai até o fim, sabe? E para a gente ver um Papa conversando com outro, foram inúmeras vezes que a gente viu a visita do Papa Francisco ao Bento XVI. Quantas vezes? Inclusive na semana passada, quando o Bento já estava assim, no seu leito, vamos dizer, próximo à morte, o Papa Francisco esteve lá. E hoje, na celebração, ele recordou que Bento XVI foi um grande amigo de Jesus. Então, que bonito é um Papa reconhecer o trabalho do outro, dando continuidade. Um documento que Bento XVI começou a escrever enquanto era Papa, quem terminou foi Francisco, quando assumiu o pontificado. Então, o último documento do Papa Bento XVI, enquanto pontífice, foi concluído pelo sucessor dele. Então, a gente não pode separar Bento de Francisco. Um é a continuidade do outro. Cada um com o seu modo, com o seu estilo, nas suas características, com a sua bagagem cultural. Um é latino, o outro é alemão, um vem do continente europeu, o outro está aqui na América Latina, que teve tantas revoluções, ditaduras, um veio da época do nazismo. Então, cada um ao seu modo, um sucedeu o outro, dando continuidade no que é a Igreja de Cristo, sabe? Então, assim, o funeral hoje foi, assim, sóbrio e simples, como o Bento XVI havia pedido. E a gente tem algumas curiosidades que as pessoas ficam de olho, né? Acho que uma delas, a maior até, seria em relação à tríplice caixa, né? Que a gente fala do caixão. Conta pra gente como é que isso funcionou nessa manhã de muita neblina, mas de muita gente querendo ver o Papa, né? Muita gente. Essa cerimônia, ela começou, na verdade, ontem. E é muito interessante porque a gente precisa dar continuidade para a história. De que forma? A gente precisa contar para as futuras gerações que nós não vamos conhecer quem foi aquela pessoa que está ali. Ele foi o sucessor de Pedro. O Papa, ele é o sucessor de Pedro. Então, existe muita responsabilidade com o trabalho que ele fez, com o corpo dele, com os restos mortais. Então, ele foi colocado, né, no caixão, e aí tem 3 revestimentos, né, um de madeira, um de zinco, se eu não me engano, e o outro de madeira novamente. E esse caixão, ele foi lacrado. E dentro foram colocados o palio do Bento XVI, foi colocado um testamento do que foi a vida dele, algumas medalhas e moedas cunhadas durante o pontificado dele. Por que disso? As medalhas e as moedas atestam que ele viveu naquela época. O que ele fez na vida mostra quem ele foi. Então, o dia que ele nasceu, a mãe, o pai, que ele foi padre, o que ele fez quando ele era padre, bispo, o que ele fez quando ele era bispo, quando ele assumiu o pontificado, os documentos que ele escreveu, quando ele renunciou e quando ele morreu. Porque um dia, se for necessário abrir esse túmulo, estará lá a prova de que ele viveu e de que ele fez tudo. E eu acho muito interessante isso, as moedas e as medalhas cunhadas, porque é a prova viva, sabe? A moeda estava lá, ali, então assim, foi naquela época mesmo. Foi naquela época mesmo, sabe? Que é o que a gente vê muitos arqueólogos fazendo, né? Fala assim, foi encontrado. Exatamente. E a gente vai ter essa prova viva, né? Do praticamente, do que foi. Exatamente. Isso. E o interessante, Abi, que assim, no processo de canonização de um santo, é necessário fazer, então, a exumação do corpo, existe o translado dos restos mortais, né? É um processo muito sério dentro da igreja. São João Paulo II estava lá na Basílica de São Pedro e Bento XVI foi sepultado no mesmo local onde estava João Paulo II. Mas se for aberto um processo de canonização de Bento XVI, será necessário remover o corpo, né, os restos mortais que estão ali, fazer esse translado, examinar muitas, né, dessas provas. Então, por isso o cuidado da igreja
de enterrar, né? De enterrar, assim, de fazer o sepultamento dessa forma. É um cuidado, uma responsabilidade da igreja. Eu falo novamente, estamos falando do sucessor de Pedro, uma igreja milenar que preserva tudo que é seu, toda a história, a seriedade da Igreja Católica. Então, por isso, esse processo tão bonito, tão solene e tão rígido com essas coisas, sabe? Com esses detalhes. Tão histórico mesmo em todos os sentidos, né? De respeito, de valorização, de tudo isso. Ele está enterrado, ele foi enterrado junto com mais, tem 140, ele é o 149, é isso, né? Isso, papas. Que estão ali. Que estão ali, porque outros que já passaram por esse processo de canonização tiveram seus restos mortais transladados para outros locais. Então, por isso, não estão todos ali mais, porque a gente tem os outros papas que passaram por esse processo de canonização, se tornaram santos, foram reconhecidos santos pela Igreja Católica e aí sim tiveram os restos mortais transladados. Agora, uma curiosidade também, Abi. Muita gente falava, porque o Papa Bento XVI, ele não era tão querido pelo povo. Se você olhar as imagens de hoje, a multidão que estava lá para se despedir de Bento XVI é algo incrível. Haviam mais de 1.300 jornalistas do mundo todo para que pudessem retratar o que aconteceu ali. Uma multidão de fiéis, uma multidão de padres, 120 cardeais, inúmeros bispos. Bento XVI era muito querido. Ele fez uma história muito bonita na igreja. Com certeza ele fez, e acho que essa observação que você fez em relação ao Papa Francisco ficou muito nítida, porque a gente sabe que ele está com um problema de saúde, né? E hoje ele ficou até com uma bengala para conseguir se apoiar, não fez a liturgia completa, né? Passou para o cardeal também continuar, mas o que ele fez e as palavras que ele se dirigiu a Bento XVI foram muito bonitas, né? E eu acho que a palavra final dele, dessa gratidão e dessa missão de Bento, acho que ficou nítido para todo mundo entender essa importância e esse amor que ele tem mesmo. E esse amor. E é interessante, Abi, hoje o Papa Francisco tem 1 ano a mais do que a idade que tinha Bento XVI quando ele renunciou. O Papa Francisco tem 86 anos. Quando o Bento fez a renúncia, ele tinha 85. Então, a gente tem que torcer para as pessoas estarem bem. Às vezes essas pessoas levantam muitas polêmicas desnecessárias. Então, a gente não tem que torcer para o Papa, quero renunciar. Enquanto ele estiver bem, enquanto ele tiver saúde, enquanto ele estiver lúcido, ele tem que conduzir a Igreja de Cristo. Então, a gente precisa parar de polemizar certas coisas que não tem polêmica nenhuma, entende? Exato. É humano. É humano, independente, né, do que seja, eles são humanos também. E a gente está falando de um senhor de 86 anos que já tinha um problema, né, no joelho. No joelho há muitos anos. Ele tem um problema no pulmão, que também é da época que ele era jovem, e não é por isso que ele vai renunciar. Então, assim, a gente precisa torcer para as coisas darem certo e evitar polêmicas, sabe, gente? Não vamos entrar nessa do disse que me disse, senão que não dá certo, sabe? Tem tanta coisa tão mais importante, né? Que foi dita, foi vista, foi falada, e é necessário a gente absorver isso para a nossa vida, né, cara? Exatamente. Em geral. Obrigada por hoje. Imagina. Por tanto conhecimento, por compartilhar com a gente as informações. Parabéns pelo trabalho, mais uma Estamos vez, à disposição. Vou só fazer um convite, Abi. Hoje à noite a TV Aparecida vai exibir, 8h30 da noite, um documentário, Bento XVI, o Papa da Coragem. Então fique ligadinho para você entender melhor um pouco da história de Bento XVI. Muito bom. Obrigada, beijo. Viu? Obrigada. Um beijo. Minha gente, viu quanta informação? Que gostoso, não é? E quanto mais informação a gente tem, que é o que eu sempre falo, mais respeito e mais valorização a gente tem pelas pessoas e pelas histórias delas, não é? Chega mais.